Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Força Elétrica, exercício do Young, livro do Young. Muito bem, vamos lá. 3 cargas são colocadas conforme figura. O módulo de Q1 é igual a 2 microcoulomb, porém não conhecemos o seu sinal, nem o valor da carga Q2. A carga Q3 é igual a mais 4 microcoulombs e a força resultante F sobre Q3 aponta para o sentido negativo de OX. A. Considerando os possíveis sinais para as cargas Q1 e Q2, existem 4 diagramas de forças possíveis para representar as forças exercidas pelas cargas Q1 e Q2 sobre a carga Q3. Faça um desenho mostrando os diagramas possíveis. Determine os sinais de Q1 e Q2, letra B. Determine os sinais de Q1 e Q2. C. Calcule o módulo de Q2. D. Determine a força F. Muito bem, vamos à figura. Primeiro, na figura original não tinha os ângulos. Pela lei do seno e cosseno eu fui encontrar o ângulo. Só que nesta aula eu vou trabalhar com o ângulo pronto. Se quisermos ver lei de seno e cosseno, vamos para o mecânica geral no Pirando Amigo, que nós vamos aprender a calcular os ângulos. No caso, não é necessário no momento, o ângulo já veio. Bem, 4 possíveis combinações dos diagramas de força. A primeira combinação é: se Q1 for negativo e Q2 também negativo. Muito bem, se Q1 for negativo e Q2 também negativo, ambas vão atrair a carga Q3. Então a força de Q1 é de atração, a força de Q2 também é de atração, a força resultante seria assim. Se as forças fossem de mesma intensidade, seria na vertical certinho. Se não, vou fazer a regra do paralelogramo. Ok? Número 2. Se Q1 fosse negativo e Q2 positivo. Q1 negativo, o sinal de Q3 é positivo. A força é de atração. Q2 positivo, o sinal de Q3 também é positivo. Força de repulsão. A força vai ficar entre esses dois vetores, dependendo da intensidade dela, que nós vamos poder direcionar exatamente qual é a posição da força. Muito bem. E se Q1 fosse positivo e Q2 também positivo? Ambas as forças iriam repelir a carga Q3. Q1 repele Q3, Q2 repele Q3 e a resultante está aqui. Ok? E agora Q1 positiva e Q2 negativo. Q1 positivo repele Q3. Q2 negativo atrai Q3. A resultante nessa direção e sentido. Muito bom. Fazendo a letra B agora, eu quero descobrir qual é a carga de Q1 e Q2. Qual o sinal da carga. Eu sei que a minha resultante tem que ser horizontal no sentido negativo do eixo X. O eixo X é para cá, ó. Então, essa é a carga. Então, para que eu tenha essa configuração, só é possível ser carga 1 negativa, que vai atrair o 3, 2 positiva, repelindo, tendo uma resultante aqui. Nesse caso, ela não está muito horizontal. Para o nosso exercício, nós queremos horizontal. Ok. Agora eu quero calcular o sinal das cargas. Da carga 2. Isso mesmo. A carga 1, que é negativa, faz uma força de atração. Não é? Sinais contrários se atraem. Como eu calculo essa força? K, módulo de Q1, módulo de Q3,
sobre a distância. Essa carga aqui, na verdade, é a carga de número 3 sobre a distância ao quadrado. Então, o K, que é uma constante, 9 vezes 10 a 9, vezes 4 micro, micro é 10 a menos 6, vezes 2 micro, 10 a menos 6. Ué, que 1 não era menos 2, por que está em 2 aqui? Porque está em módulo. E a distância era 4 centímetros. 4 centímetros corresponde a 0,04 metros ao quadrado. A força foi de 45 metros. Muito bem. O ângulo aqui, 36 graus. Muito bem. O que vai acontecer? Vou calcular a componente y e x dessa força de 45. Como o x é o cateto adjacente do meu triângulo, eu vou fazer que o fx é f vezes cosseno, porque o 45 é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. O fy é o cateto oposto, está oposto ao ângulo. É f vezes seno. Ok. Então agora eu já sei que para essa carga, a força da carga 1 sobre a carga 3 é de 45 newtons. Ok. E que se eu decompor, a força vertical vai ser de 26,45 e a horizontal de 36. Ok. Agora, a carga 2, eu não sei o valor dela. Então eu preciso de calcular o valor da carga 2. O que eu tenho? Eu sei que o meu resultado, a resultante de carga 1 e carga 2 sobre carga 3 é horizontal para cá, para a esquerda. A carga 1, ela tem uma força vertical para baixo e horizontal para a esquerda. A carga 2 vai ficar inclinada aqui, vai ter uma vertical para cima e uma horizontal para a esquerda. A resultante das cargas é a soma dessas duas cargas aqui. Como eu quero que a resultante saia exatamente na horizontal, o valor y da força da carga 2 sobre a carga 3 tem que ser igual, exatamente igual, o valor y da força da carga 1 sobre carga 3, para que elas se anulem e a resultante seja a soma dessas duas. Então, eu já sei o valor do Fy. Meu Fy tem que ser igual ao Fy da carga 1 sobre 3, que vai ser 26,45. Muito bem. Observe, a carga 2, ela é positiva. Ela tem que repelir a carga 3, então a força está para cá assim, ó. Então a força Y para cima e horizontal para a esquerda. Então aqui está a representação dessa força. Ok? A vertical tem que valer 26,45 para ela anular a vertical da outra força para que a soma seja na horizontal. Muito bem. Eu sei que, neste caso, 26,45 é o cateto oposto. Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, substituindo aqui, eu achei o valor da força F, a força de repulsão, 33,12. O Fx vai ser cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, o Fx deu 19,93. Ou seja, a força resultante sobre a minha carga vai ser... As forças verticais foram canceladas, a força resultante vai ser a soma das horizontais, que vai dar 56,34 newtons. Muito bem. E quanto vale a carga 2, então? A carga 2 vai valer quanto? Eu sei que eu tinha calculado que a força resultante na carga... A força da carga 2 sobre a 3 vale 33,12. Então, qual é o valor da carga?
força, 33,12. O K, 9 vezes 10 a 9. Q2, o módulo de Q2, 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6. De Q3, não é? Desculpe. E o Q2 que eu procuro. E a distância é 3 centímetros, transformando para metros, 0,03 metros. Então, deu 828 vezes 10 a menos 7 coulombs, que deu 0,828 microcoulombs. Ok? Essa aula foi um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com